Olá, pessoal. Hoje eu vou bater um papo com Gabriel Galantini, ele que está aprovado em sexto lugar no concurso ISS Serra, no Espírito Santo, para o cargo de auditor fiscal de tributos. Gabriel, quero agradecer a sua disponibilidade de dar essa entrevista. Você que também já deu uma entrevista por escrito, que está disponível no nosso site, agora participando dessa entrevista em vídeo. Muito obrigada pela sua disponibilidade, parabéns pela conquista. E para a gente já começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando diante de vocês, não se importar a sua idade, qual a sua formação. Obrigado, Thaís. É um prazer estar aqui dando essa entrevista. Eu já assisti várias. Meu nome é Gabriel Galantini, né, tenho 29 anos. Eu sou natural de Vitória, aqui no estado, mas sempre morei em Vila Velha, desde sempre. E sou formado em engenharia mecânica pela UFES e formei, né, no primeiro semestre de 2019. Quando a gente fala na sua formação, a gente pensa muito mais no mercado privado. Eu posso estar enganada, né? Mas em que momento que veio a vontade de fazer concurso público e você escolheu uma área a estudar ou sua escolha foi fazer concursos mais regionais? Não, eu sempre tive vontade de fazer concurso público, até por conta dos meus pais, que são concursados. E por mais que eu estava na faculdade fazendo engenharia, eu via que tinha outras oportunidades até com mais quantidade de vagas, mais concursos. Realmente eu tive que mudar de área para ter mais opções até melhores assim, né, no meu ponto de vista. E sobre a escolha, foi realmente a área fiscal ou foi uma coincidência por a escolha ter sido concursos regionais? Então, a área fiscal eu descobri um pouco depois. A princípio, eu tinha estudado, antes de formar na faculdade, no último ano, eu estava estudando para o CFO do Bombeiro. E aí a ideia era ser oficial do Bombeiro. Né? Não tinha essa ideia toda de concurso, assim. Só que estudando para o cargo do Bombeiro, eu comecei a entrar indiretamente nesse universo de concurso. E aí eu passei a conhecer outros cargos, entender como estuda para concurso e tal. E foi aí que abriu minha cabeça para concurso. E aí o cargo de auditor fiscal, ele sempre me chamou atenção. Eu via primeiro, não vou mentir, que a remuneração, a estabilidade geral dos concursos. E aí depois fui vendo o cargo, quais as matérias, eu via que tinha muitas matérias de exatas, inclusive, e eu via que poderia ser um ponto que eu poderia aproveitar, né, tirar vantagem por ter contato ali com as matérias de exatas, e além dos direitos, que eu também, quando comecei a estudar, eu gostei de aprender a estudar direito. Gabriel, desde quando? Se for para pensar em mês, ano que você começou a estudar, né? Como que foi essa sua trajetória? Quando foi o início? E desde então, quais foram as suas aprovações? Essa foi a primeira? Então, em 2018, eu estudei, como eu havia dito, para o concurso do bombeiro. Só que foi uma preparação rápida, foram um mês e meio, mais ou menos. De lá para cá, eu terminei a faculdade e tal, só fui voltar a estudar para auditor fiscal em maio de 2021. E aí já voltei direto com a mentalidade, com o objetivo de auditor fiscal. Então, de 2018, assim, final de 2018, início de 2019, depois eu fui voltar a estudar mesmo para auditor fiscal só em 2021. Uhum. E essa foi a sua primeira aprovação, então? Então, aí eu tinha lá eu fui aprovado no concurso para soldado do Corpo de Bombeiro, para oficial também. Eu consegui atingir esse objetivo. E para a área fiscal, que eu comecei a estudar em 2021, eu fiz vários concursos. As aprovações elas vieram em 2024, né, no ano passado, que aí foi o auditor fiscal de tributos do município de Domingos Martins, depois do município de Cachoeiro de Itapemirim, e agora no município da Serra. Vai ter a Foram essas três difícil aprovações. tarefa de escolher, né? Acho que a tarefa que todo mundo concurseiro quer ter, essa difícil tarefa de escolher qual assumir. Concursos em casa, por que não dizer, né? Eu moro em Brasília há quase 10 anos, mas sou mineira, conheço bem aí a região do Espírito Santo, né? Os mineiros de fato conhecem a região do Espírito Santo. Sei que é um ótimo lugar para se morar. Qual que é a sensação de ver o nome na lista dos aprovados? Cada concurso é uma sensação, acaba se acostumando aí com isso. É uma sensação muito boa. Acho que eu não me acostumei, não, né? Desses concursos que eu fui aprovado, todos os concursos, a sensação foi muito boa, né? Foi de muita gratidão por todo o tempo de esforço, todo o tempo que eu tive. E esses concursos foram todos em casa, né? E é óbvio que eu sempre quis, né, passar a ser aprovado em casa, mas e foi um pouco de sorte também
aprovações, porque eu viajei para, não foi somente esses concursos que eu fiz, eu viajei para outros estados, eu viajei para Minas, eu viajei para Bahia, eu viajei para Pernambuco, não passei, né, tive várias reprovações também, muitas inclusive, e as aprovações elas têm acontecido agora aqui no estado, que é um motivo de uma alegria maior ainda, né? É uma curiosidade. Geralmente você não começou na área fiscal, né? Mas a primeira visão que os concurseiros têm de área fiscal geralmente é a Receita Federal. E aí vão conhecendo os concursos, principalmente de fiscos municipais, né? Não são tão aí conhecidos, mas que às vezes se revelam verdadeiras joias, podemos dizer assim, dentro da área fiscal, em relação à remuneração, porque muita gente acha que é uma hierarquia, né? Concurso municipal vai ser desse nível, o estadual vai ser um nível maior, o federal um outro nível maior, principalmente na questão de remuneração. E pode não ser bem assim. Desde o início que você começou a conhecer um pouco mais a área fiscal, você já sabia dessa possibilidade dos fiscos municipais e que poderiam ter boas possibilidades também? Eu não conhecia. Quando o primeiro contato que eu tive com o auditor fiscal, inclusive, foi auditor AFT. Na época eu vi uma reportagem falar, ah, AFT, o salário é tanto, e aquilo ali me chamou a atenção. Aí depois, inclusive, eu até mudei. Eu vi que eu comecei a pesquisar e eu queria auditor fiscal, mas não do trabalho, auditor fiscal de tributos. E eu fui para a Receita Federal também. Eu comecei pela Receita Federal, não conhecia os fiscos municipais, não sabia do potencial deles, até do Estado, assim, conhecia, mas achava que tinha realmente essa hierarquia. E aí comecei a estudar pela Receita Federal, comecei a estudar pelas matérias específicas da Receita Federal, né, um erro tremendo, assim, que depois eu vi que muitas pessoas cometem, mas eu até falo na entrevista escrita que o mais é muito importante, né, antes de começar a estudar, procurar dicas, procurar orientações para não perder tempo, que eu considero que eu perdi tempo não estudando para a Receita Federal, mas estudando as matérias específicas, que eu olhei lá, eu falei, vou começar a estudar pelas matérias que mais tem pontuação na prova. E, de fato, a legislação específica tem uma pontuação muito alta lá. Só que não é correto, não é ideal você começar a estudar pela legislação específica. Então, aí eu fui mudando, estudei para a Receita Federal, aí depois o fato de conhecer os estados, ver que os estados têm oportunidades tão boas quanto, a questão da localização, né? A Receita Federal é mais incerto de saber onde você vai trabalhar, então o estado pelo menos já te direciona para um local específico, e os municípios mais ainda, né? E o fato de ter muitas opções. A Receita Federal é uma coisa só, um concurso, se você não for aprovado nele, vai ter que esperar o outro concurso da Receita, que pode demorar anos. Os municípios e estados têm oportunidades o ano todo. Quem começa geralmente estudando para a Receita Federal consegue aproveitar muita coisa para os fiscos estaduais e municipais, mas desde que não comece igual você, porque tem matéria que só cai na Receita Federal, acho que legislação aduaneira, tem alguns direitos também que é só na Receita. Então, se você começa sem previsão de edital, estudar para a Receita e as matérias específicas, você realmente não vai aproveitar depois quando tiver a oportunidade de fiscos estaduais e municipais. Mas começando pelas matérias básicas, na área fiscal são muitas matérias, dá para você aproveitar bastante para os fiscos estaduais e municipais, mas que também vão ter matérias específicas, mas num tamanho muito menor, né? Que dá ali para você direcionar num pós-edital. Gabriel, você comentou, né, sobre você poder aprender como estudar antes de iniciar. Acho que essas entrevistas, o maior objetivo é esse. Você comentou que viu as entrevistas, né? Eu acho que tem coisa que cada um faz, como dizem em Minas, no seu jeitinho, mas vai ter coisas que precisa ser comum a todos que vão estudar. Então, vamos falar de preparação. Começando pela estratégia. Como que você conheceu e qual que foi a sua ferramenta principal de preparação? Foram os PDFs ou as videoaulas? Então, foram os PDFs. Eu comecei a estudar, primeiro contato, né, que eu tive foi em 2019, com os PDFs. Antes, eu estudava com materiais soltos na internet. Então, era muito difícil. A minha dificuldade, eu sempre tive uma dificuldade de me organizar. Quando eu conheci o PDF, tinha tudo ali para mim. O PDF era muito completo, inclusive. Ficar solto no Google, pesquisando matérias, você fica totalmente perdido. O material ali, você consegue todas as informações e informações de qualidade. Eu me sentia muito seguro em saber que estudando o PDF, eu estaria tendo uma preparação muito boa, uma preparação de excelência. Qualquer outra pergunta mesmo? Sobre Eu como que você esqueci. conheceu a estratégia? Meu irmão, ele tinha feito um curso
comprado um curso da TRF, concurso de 2019, se eu não me engano, e ele me mostrou, me apresentou o curso e eu vi o tanto que era bom. E aí, quando eu voltei a estudar em 2021, eu não tinha dúvida que era o estratégia que eu queria, que eu queria, né? E nesse meio tempo, eu sempre, aí eu já seguia nas redes sociais e tal, e já acompanhava bastante o trabalho de estratégia, via as entrevistas, então não tinha outra. Quando eu comecei a focar para auditor fiscal, eu sabia que o melhor material era o estratégia mesmo. Você comentou de buscar materiais na internet, não é possível achar materiais. Inclusive, o Estratégia disponibiliza muito materiais gratuitos, materiais de apoio, materiais de conteúdo mesmo, mas acho que o tempo que você gasta para procurar esses materiais, né, seria um bloco que você estaria estudando, sem contar que muitos materiais você pode não saber a procedência, se está atualizado ou não. Muita gente tem essa, digamos assim, esse medo do investimento inicial, mas faz um comparativo da sua remuneração inicial, né, do tempo que você vai economizar tendo todo o material ali, podendo só sentar e estudar, e essa ser a sua única preocupação. Então, sem dúvida nenhuma, é um investimento, eu uso essa palavra, né? Porque vem a aprovação. Eu falo que um bom material é a ponte, claro, se não tiver o aluno para fazer a travessia, não tem chegada, mas ele está ali para fazer com que você não tenha que atravessar nadando. Atravessar nadando, a correnteza pode levar, afogar, ser mais difícil chegar do outro lado, não que não chegue. Não, mas se você pode estar ali, estar seguindo numa ponte, realmente a caminhada fica mais fácil. E concurseiro gosta muito de horas líquidas, né? Eu sempre escuto isso nas entrevistas que eu faço. Você costumava cronometrar quantas horas você tinha disponível para estudar por dia? Isso mudava no pós-edital? Sim, eu sempre gostei de cronometrar, de registrar o meu estudo, e a minha rotina eu tentava manter entre 4, em média de 5 horas líquidas, na verdade. Então, tinha dias que eu conseguia menos, 3, 4 horas líquidas, e tinha dia que eu conseguia um pouquinho mais, chegando a 6 horas líquidas. E aí, a minha rotina, eu não conseguia ter uma rotina assim, de segunda a sábado eu vou estudar por conta do meu trabalho. Eu trabalho de escala, trabalho 24 horas, folgo 72 horas. Então, no plantão, eu não consigo, muitas vezes, estudar. Às vezes dá uma olhadinha e tal, mas não conto como um estudo. E nos meus dias de folga, que eu consigo botar em dia o meu estudo. Então, nas semanas de 7 dias, eu consigo 5 vezes na semana estudar. Então, aí eu gostava muito de medir por semana. Na semana, a minha meta ideal seria tentar chegar nas 30 horas, que daria 6 horas líquidas por dia. Nem sempre eu conseguia. Então, a média acaba ficando um pouquinho menos de 6 horas por dia. Aí batia entre 25 e 30 horas líquidas por semana. Uhum. E você tinha um cronograma, né? Apesar de você ter os dias ali que mudavam, né, a cada semana por causa da sua escala, você fazia ciclos, tinha certinho ali o que você ia estudar, já sabia aonde você parou e por onde você começaria a cada dia de estudo? Sim, isso aí eu sempre tive uma agenda em papel mesmo, onde eu anotava aonde eu estava, o que que eu ia fazer no dia, sempre no dia seguinte. Aí um dia estudava, anotava. No dia seguinte eu olhava o que que eu tinha que fazer. Eu já sabia desde o dia anterior. E sempre com um ciclo de entre quatro e 6 matérias por dia, assim, variando entre 50 minutos a 1 hora e 15, assim, por matéria. Com a forma que eu comecei a estudar depois de meses estudando. Antes eu estudava uma matéria só por vez, e aí, de uma forma muito ruim, né? Não sei se a gente vai falar depois dos pontos negativos, mas esse seria um ponto negativo. Mas a minha rotina era essa, era mais ou menos 5 matérias por dia. Dúvida, Gabriel. Eu vejo que tem muita gente que fazem isso, né? Estuda por blocos e esses blocos têm um tempo limitado. Deu esse tempo, você ainda não finalizou o PDF, você parte para a próxima matéria, independente de onde você parou, ou esse tempo ali é mais ou menos o que você calcula para finalizar um PDF, para aí sim partir para o próximo bloco de outra disciplina? Sim, eu deu o tempo, eu finalizava. É óbvio que não com um rigor tão extremo, né? Se faltar, às vezes, uma meia página para acabar, ou um exercício para fazer, eu vou finalizar. Pode passar uns 5 minutos, não tem problema. Mas sempre tomando cuidado para não passar muito tempo, porque aí prejudicaria todo o planejamento, prejudicaria as outras disciplinas, né? A gente tem que ter em mente sempre que não é uma matéria só, são várias matérias. Então, às vezes, bateu ali a hora, já ia me preparando para já virar a chave, já trocar de matéria. Até porque senão a tendência é matéria que você não gosta, deu tempo, passa para a próxima. Matéria que você gosta, não, eu vou mais um pouquinho aqui até terminar o PDF. Exatamente. E você gostava de fazer marcações, anotações, fazer algum material personalizado?
Sim, eu marcava, eu já grifei, já estudei pelo tablet, grifando, já estudei pelo computador, depois eu passei para a tela, que eu achei mais confortável, maior, aí grifava no computador mesmo, e meu estudo eu vi que tinha várias fases, né, já no começo eu anotava mais coisas, né, hoje em dia eu anoto menos e grifo mais, então eu tenho materiais também escritos, né, só que não são coisas que foram mudando ao longo do tempo, né, não foi, eu sempre anoto tudo, ou eu sempre grifo tudo, não, dependendo do momento, da fase de estudo, foi de uma forma um pouquinho diferente. Maturidade nos estudos que você só adquire com o tempo de estudo, né? Exatamente, o tempo vai passando e você vai aprendendo com os próprios erros, né? Claro, quanto mais você pesquisar como estudar, você vai minimizando os erros, que é importante. Mas é inevitável, mesmo pesquisando, mesmo estudando, às vezes a gente vai fazer alguma coisa que acha que é o certo, depois quebra a cara, mas vai criando essa maturidade mesmo. Eu já ouvi de muitos concurseiros, né, o que costumam chamar de tripé da aprovação, que seria o que é a base ali que todos os concurseiros precisam fazer. Primeiro seria o conteúdo, né, através do PDF ou da videoaula, que a gente já conversou sobre isso, e os outros dois pilares seria a revisão e fazer questões, que seriam outras duas coisas que são importantíssimos na preparação que todo concurseiro aprovado faz. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre, para você, como eram as revisões, tinha o dia certo de fazer, era através de questões, era através, voltando no material, e sobre também as questões, a importância de fazer questões. Pois é, meu estudo ele sempre tinha que ter revisões, né? Todo estudo tem que ter revisão, só que tem que tomar cuidado para não ficar preso somente em revisão. Então, é um equilíbrio ali um ajuste bem fino que você tem que fazer, de sempre estar progredindo, porque é muita matéria, e sempre estar revisando. E para conseguir fazer essa revisão de forma eficiente, eu via que fazendo exercícios era uma forma muito boa. Então, eu ia ter que revisar uma matéria, eu partia para os exercícios, né? No final do PDF tem lá uma bateria de exercícios resolvidos que é excelente para revisão. Então, geralmente, se eu consigo fazer uma revisão, por exemplo, eu ia fazer os exercícios e fazia números ímpares de exercícios, que eu conseguia varrer mais ao longo dos exercícios e eu conseguia abranger a maior quantidade de exercícios possível, assim, de conteúdos espalhados no PDF. Aí a revisão, ela entrava, a questão ela é muito importante, eu usava como uma ferramenta de revisão, mas além de só uma ferramenta de revisão, fazer questão para mim foi muito importante. Eu falei também na entrevista escrita, foi um salto muito grande depois que eu comecei a valorizar muito mais a resolução de questões. No início eu fazia pouco, porque ficava com aquele receio, será que eu estou pronto para começar a fazer os exercícios? Aí errava, pô, um peso, uma tristeza por estar errando, e não é esse pensamento que tem que ter, é o contrário. Errou, é valorizar aquilo lá, é valorizar, é ver as suas lacunas, é ver onde você pode melhorar, que inclusive a resolução de exercícios vai ajudar nas suas revisões futuras. Você vai saber aonde você precisa revisar mais, aonde você está esquecendo com mais facilidade de certos conteúdos, vai saber a importância que tem aqueles conteúdos para determinada banca, né? Cada banca tem uma abordagem diferente, então é fundamental, depois que o concurso tem a banca definida, é praticamente uma imersão naquela banca, porque você tem que virar realmente um especialista na cobrança da banca. Falando em imersão, como costuma ser sua última semana de preparação? Você é daqueles que dá uma desacelerada, ou pelo contrário, né? Estuda o máximo que puder na última semana, faz revisões, véspera de prova também, dia de descanso ou dia de estudo? Não, eu continuo estudando quase que normalmente, assim, até acelero um pouco mais, porque eu fico mais apreensivo, assim, e ao invés de não estudar, eu estudo, me deixa melhor. Se eu ficar mais à toa, eu ficaria mais ansioso. Então, eu prefiro aproveitar e estudar o máximo que eu posso. Eu fico mais tranquilo dessa forma. Estudo até a véspera e, se o concurso for no domingo à tarde, no domingo de manhã, eu ainda dou uma olhadinha, não sento para estudar, faço exercício, mas, assim, pego um conteúdo, dou uma olhadinha nos resumos, dou uma olhadinha no PDF, mas por desencargo de consciência. Na verdade, não só desencargo de consciência, eu já acertei várias questões naquela olhadinha ali, em momentos anteriores, no caminho para a prova, algo que eu olhei ali e acertei uma questão. Então, eu gosto disso, isso aí me faz bem, e eu fico mais tranquilo fazendo dessa forma.
Eu acho também que se levar ali um papelzinho ali no momento da prova, acho que tira um pouquinho da sua atenção também de quem está em volta, se tem muita gente, se não tem, né? De você ver um ali que você está vendo em todos, fazer prova também, de um que você sabe que já passou em concurso e está ali de novo. Então, realmente, eu acho que você poder se concentrar no que é seu também tira essa questão da ansiedade ali do momento da prova. E, Gabriel, pensando na sua preparação como um todo, a gente já comentou aqui, né, em algumas respostas suas sobre erros, coisas aí que você corrigiu a tempo, mas passando isso para uma resposta só, o que que você acredita que foram os seus principais erros, erros que você pode enxergar agora com mais essas aprovações, ou erros que você realmente já enxergou antes e já corrigiu? E o que que você considera que foram os seus principais acertos? Os principais erros foi aquilo que eu comentei de não procurar muita orientação, ou até quando eu procurava e via orientações, eu acabava preferindo por não seguir, achando que eu ia ser diferente e do meu jeito ia estar certo. É claro que todo mundo tem uma particularidade, todo mundo tem uma forma melhor de estudar, só que tem coisas que funcionam para 99% das pessoas. E muitas dessas coisas eu não segui, né? Por exemplo, começar estudando uma matéria só por dia, uma matéria por vez. Foi um erro que me custou muito tempo, né? Eu perdi muito tempo, porque depois eu tinha que voltar nessas matérias para estudar, para equilibrar, que eu via que meu estudo eu não conseguia ter uma memorização boa, uma memorização de longo prazo. Que eu estudava aquela enxurrada de conteúdo de uma vez só, trocava de matéria e aí depois aquela matéria que eu estudei com muita velocidade, eu não conseguia compreender bem, eu não conseguia lembrar. O estudo bem dividido depois me ajudou muito. Então, aí eu já falei o ponto negativo e o ponto positivo, né? Que foi dividir melhor as questões, fazer um ciclo de estudos. Outro ponto negativo foi a resolução de exercício também, que no começo eu fazia muito pouco, né? Achava que o principal era ler a teoria, ler os PDFs, fazer resumos e pronto. Mas não, às vezes você está com um material ali gigante, mas você pode otimizar o conteúdo focando na abordagem da área, né? Não só da banca específica, mas da banca e de como a banca cobra para aquela área específica, se é uma área policial, se é uma área fiscal. Acho que foram esses principais pontos positivos e negativos. Um dos principais acertos foi reconhecer e saber corrigir os erros. Exatamente. E, Gabriel, para a gente já caminhar para o final dessa gravação, o que que você gostaria de deixar de dica, de mensagem, tanto para quem vai iniciar os estudos para concurso público agora, quanto para quem já está nessa caminhada, mas ainda não alcançou a tão sonhada aprovação? Minha dica é manter uma constância, manter disciplina, não parar, não desanimar, mesmo com as dificuldades, porque sempre vai aparecer algum outro compromisso para estudar naquele dia. É muito importante valorizar cada dia, porque um dia que você troca o estudo por alguma outra tarefa, fica mais difícil para você voltar no dia seguinte. Não acho que tem que abrir mão de tudo, ser radical, dá para encontrar com os amigos, família, mas tem que ser muito organizado para não se perder. O principal objetivo tem que ser o estudo, tem que montar um cronograma para a prioridade ser o estudo. Depois daquele tempo ali, você tem a liberdade de assistir um filme, de dar uma volta, de passear. O meu conselho é esse, muita disciplina e constância, para não parar. E aí vem a aprovação, vem pedido de entrevista também. Então, Gabriel, quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade e parabéns pelas conquistas. Obrigado, eu que agradeço. Mais uma vez, foi um prazer mesmo estar aqui no Estratégia, dando essa entrevista. Obrigada, Gabriel. Pessoal que está nos assistindo, quiserem conhecer mais a história do Gabriel, conferir a entrevista por escrito dele, é só acessar o nosso site. Também para ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar estratégiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.